Bem, pessoal, voltando então às discussões sobre democracia e anarquismo, né? Eu fiz um vídeo agora sobre como é que os anarquistas veem a democracia direta, né? Citei um texto do Lenin, né? Fiz até uma menção ao Guilherme Boulos, né? Dizendo que achava importante que o Guilherme Boulos ganhasse eleições, né? Para o executivo, para a gente saber se ele vai manter as políticas que ele diz que defende, né? Quando ele virar prefeito ou governador, nem sei, o cargo majoritário que ele se dispor a tentar entrar, né? E aí eu fiquei pensando sobre a política atual, né? Então, como é que a gente pode pensar a política atual, né? Então, por exemplo, você tem o Zygmunt Bauman, né, que diz que existe a modernidade líquida, o amor líquido, e eu acho que existe a política líquida, né? E é isso que os anarquistas, de certa forma, condenam, escracham, zombam, né? Essa política líquida que o Brasil está vivendo para acabar com o fascismo. Então, para acabar com o fascismo, os políticos brasileiros de esquerda, de certa forma, fizeram uma política que eu estou chamando de política líquida. O que é isso? É uma política fluida, né? Eles dizem que lutam contra um fascista mor, que é o Bolsonaro, que tem os seus fascistinhas, mas para isso eles não se preocupam em se unir em pessoas mais ou menos fascistas. E eles acham que fazendo isso, eles vão acabar com o fascismo. Então essa política líquida, fluida, né, fluídica, mas melhor dizendo até, né, para pensar um pouco melhor sobre esse assunto, em São Paulo tem o caso do prefeito Ricardo Nunes, que é, só para pegar os vídeos dele aí, um católico fervoroso, tem vídeo que ele faz aí, né? Ele está em carros de som quando ele era vereador, com padres lutando contra aquilo que ele chama de ideologia de gênero, né? Que é essa piração aí que a direita criou e não tem base nenhuma. Enfim, e aí eu fui atrás para saber quais políticos de direita, fascistas e pessoas antidemocráticas que apoiam o Ricardo Nunes. Já que, se o Ricardo Nunes é um prefeito de direita, agora mesmo, recentemente, junto com o Bolsonaro, tá? Tentando fazer uma aliança com o Bolsonaro com a saída do Ricardo Salles. Né? E, obviamente, tem vídeos dele, junto com padres, lutando contra aquilo que ele chama de ideologia de gênero. Eu imagino que com ele vão estar quem? Os fascistas, conservadores, pessoas antidemocráticas, né, que são contra gays, que são contra negros e assim por diante. E aí eu fiz uma pesquisa para saber quais são os atuais secretários do Ricardo Nunes. E eis que eu encontro duas secretárias. Ou seja, ele tem secretárias mulheres. Né? Ele é um fascistinha que tem secretárias mulheres. Então ele está pensando aí na paridade, ok? E quem são essas secretárias que, né, tem algumas lá, mas duas que eu achei bem interessante. De Relações Internacionais, ele chamou para ser secretária dele uma fascista, Mor, conhecida como Marta Suplicy. A Marta Suplicy, obviamente, que é uma fascista, todo mundo já sabe a história dela, né? Ela sempre esteve com bandeiras de Mussolini nas mãos, né? Lutando contra os gays. Imagina, ela fez lei só contra gays, contra a questão LGBTQI+, e assim por diante, ok? E ela é quem? Secretária do Ricardo Nunes. E quem que ela apoiou para presidente em 2022? É só pegar os vídeos. Ela está com Lula. Que está com quem? Geraldo Alckmin. Outro democrata, socialista, que luta contra o fascismo. Mesmo sendo um católico fervoroso, alguns dizem, não sei se é verdade, ligado ao Opus Dei, né? Sabe o que é Opus Dei? Lá da Espanha, que o cara fica se flagelando para chegar a
né, um momento espiritual maior. Pois é, Lula está com o Geraldo Alckmin, que está no Partido Socialista Brasileiro. E para terminar, o que eu encontro entre as secretárias do Ricardo Nunes? Esse sim, o fascista mor. Sabe quem? Soninha Francini. Pois é, a Soninha Francini, que já foi vereadora do PT, é secretária do Ricardo Nunes. Soninha Francini, que defende a liberação das drogas, está com Ricardo Nunes, o fascistão da política paulistana. Então temos aí três casos: Geraldo Alckmin, Soninha Francini e Marta Suplicy. Três políticos que eu considero, né, que dessa política líquida, política fluídica, né, fluida, entram em partidos ou se coligam com pessoas, sei lá eu, né? Alguns, né, no caso da Marta Suplicy e da Soninha, de direita, eles acham normal estar lá com eles, e o caso do Geraldo Alckmin, junto com o Lula, é o nosso vice-presidente. E aí dizem que os anarquistas são equivocados na sua luta contra o parlamentarismo, contra a democracia burguesa. Não é questão de os anarquistas quererem ser coerentes, puros, mas pelo amor de Deus, qual a lógica de ter Marta Suplicy junto com Ricardo Nunes, um cara que é contra o que ele diz de ideologia de gênero? O errado é o anarquista? Pessoal, vocês acham que essa política realmente funciona? Vocês acham que se o Boulos ganhar a eleição, ele vai fazer diferente do que faz o Ricardo Nunes? Não vai trazer gente de direita? E é isso que é política? E é isso que a gente tem que aceitar como se fosse uma coisa normal? Então é contra isso que os anarquistas também lutam. E não é questão que eles querem ser puros, mas eles sabem com quem eles conseguem trabalhar e com quem eles não conseguem. Porque é impossível você, né, trabalhar com pessoas do naipe de um Geraldo Alckmin e de um Ricardo Nunes. Né? Tem que ter muito estômago para ficar perto desses dois. Mas a política partidária do PT, a política partidária que um dia já teve petistas como Marta Suplicy e Sonia Francini, acham normal. Então é isso que é interessante a gente pensar, né? Que política fluídica, né? Líquida é essa que faz com que essas pessoas fiquem juntas, né? Sem, né? Pelo menos eu imagino, ter um pouquinho de coerência naquilo que eles sempre falaram. Porque o que a Márcia Suplicy falou a vida inteira e com que ela está hoje, desculpa, ou ela mentiu durante todo esse tempo, ou ela está sendo enganada pelo Ricardo Nunes, né? Ou, pelo amor de Deus, né? A mulher deveria ter um pouco mais de coerência. Mas, enfim, é isso então com que os anarquistas lutam, condenam. Essa política fluídica, né? Que faz com que ou a gente tem cara de palhaço, né? Então, esses políticos acham que a gente deve ter cara de tonto, porque eles fazem essas alianças, no mínimo, estranhas, e depois pedem os nossos votos, e nós, de forma cordeiramente, vamos lá e apertamos o dedinho, porque agora, com bolos, eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. Então, um abraço a todos, e esse é um outro vídeo sobre democracia e anarquismo.